Direito Processual Penal, PC Paraná, Polícia Civil do Paraná, Delegado de Polícia, revisão. Hello, my friends, futuras autoridades policiais civis do Estado do Paraná. Com grande satisfação que eu, professor Norberto, venho à presença de vocês, humildemente, por meio desses dois encontros rápidos relacionados à matéria, ao seu edital, tentar, num poder de síntese, passar para você algumas informações alusivas ao concurso de Delegado de Polícia Civil do Paraná. Para os que não me conhecem, permitam uma rápida apresentação. Sou formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, aqui de São Paulo, ex-capitão da Polícia Militar do Estado, 27 anos de serviço prestados no combate ao crime. Além disso, sou formado em Direito pela Faculdade Mackenzie, aqui de São Paulo também, turma de 97, advogado criminalista desde o ano de 98 até o presente momento. Pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal, lato sensu, especialista, mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos, aqui de São Paulo, com ênfase na área de filosofia, porque fazer direito é filosofar, cá entre nós. Muito bem, meus queridos, e importante, eu sempre gosto de dizer isso, 22 anos na área de concurso público, 22 anos já lecionando para concurso público, e é com grata satisfação que eu tenho ex-alunos hoje meus, que são delegados de polícia aqui em São Paulo, são delegados de polícia nas Minas Gerais e em outros estados. Foram meus alunos e estão aí, beleza? Então, vamos tentar rapidamente, a gente sabe que é muito pouco tempo para verificar toda a grade, todo o edital, toda a grade curricular que cai no seu concurso, mas em síntese, sou obrigado a dizer o seguinte, em linhas gerais. Concurso para a polícia, não importa se é delegado, lógico que delegado é mais apurado, mais aperfeiçoado o concurso em si, em termos do direito, mas em linhas gerais, concurso de polícia, o que cai? Cai inquérito policial, cai a parte de ação penal, cai a parte de provas, cai a parte de prisões, fundamentalmente é isso. Agora, lógico, no concurso do delegado, eles pedem o Código de Processo Penal inteiro. Mas você tem que pensar em termos de aplicação prática na atividade de polícia judiciária, aquilo que você vai utilizar. Então, o que interessa para um delegado de polícia saber, por exemplo, sobre recursos? Vamos falar alguma coisa sobre. O que interessa para o delegado de polícia saber, por exemplo, sobre o processamento do julgamento do réu diante do tribunal do júri? O que interessa isso? O que interessa para o delegado de polícia saber questões e processos incidentes que transcorrem no curso do processo? Gente, óbvio que é importante, mas para um concurso, uma autoridade policial, temos que nos ater mais à atividade de polícia judiciária. O leque de opções de questões de concurso é muito grande, mas a gente pode pontuar com certeza questões na parte de inquérito policial, é líquido e certo, 2, 3 questões, 4 até me atrevo a dizer, a parte de prisão em flagrante também, em média umas 2 questões, a parte de prisões processuais também de 2 a 3 questões, a parte de provas, 2 a 3 questões, com certeza essa é a ênfase do seu concurso, a parte de ação penal. Então é em cima disso que nós temos que trabalhar, beleza? Mesmo porque aqui é uma revisão, são dicas, temos que estar atento com o pacote anticrime, que foi publicado em Diário Oficial no dia 24 de dezembro de 2009, mas entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Então temos que ficar atento com essas modificações, ok? Vamos fazer então uma rápida análise aqui do seu edital e tentar com isso agregar a você mais algum conhecimento. Então vamos nessa, garoto, garota, vem comigo, vamos nessa. Muito bom. Gente, o edital está aqui, Conteúdo programático, direito processual penal. Horas bolas, inquérito policial, notícias, crimes. Gente, vamos falar aqui curto e grosso. Quando a gente fala de inquérito policial, temos 3 fontes de estudo, obviamente.
Temos a parte da lei seca, óbvio, que é interessante saber sempre. Não é porque o concurso é para delegado que não cai lei seca. Não vai nessa ideia não, porque cai sim. Então temos a lei seca, temos a parte de doutrina relacionada ao inquérito policial e temos a jurisprudência, ok? Então o que eu gostaria de simplesmente dizer para vocês aqui. Natureza jurídica do inquérito policial, sempre uma boa questão. Então não podemos esquecer que o inquérito policial, em termos de natureza jurídica, é um procedimento administrativo pré-processual, inquisitivo de polícia judiciária que tem por objetivo a apuração de indícios de autoria e prova da materialidade. Indícios de autoria. Por isso que no relatório do inquérito policial que finaliza o inquérito policial, quero dizer que eu, enquanto policial militar, oficial da PM, presidi mais de 1000 inquéritos policiais militares, que é a mesma coisa, porque eu trabalhei 15 anos na polícia judiciária militar, é a mesma coisa, beleza? Então, a natureza jurídica do inquérito policial é essa, é o conceito de inquérito policial, esse que eu acabei de passar. Procedimento administrativo, de polícia judiciária, pré-processual, de natureza inquisitiva, que tem por objetivo a apuração de indícios de autoria e prova da materialidade. Como eu estava dizendo, o relatório que finaliza o inquérito policial, a autoridade policial só tem duas opções na sua conclusão. Há indícios de crime, não há indícios de crime, ponto final. Não se pode afirmar, nesse momento, a autoridade policial a certeza delitiva, beleza? Porque cabe ao representante do Ministério Público, quando do eventual oferecimento de denúncia, essa finalidade, ok? Muito bom. Características do inquérito policial. Gente, aliás, antes das características, falemos sobre o valor probatório do inquérito policial. Muito interessante. O valor probatório do inquérito policial é de natureza relativa e não absoluta, porquanto aquilo que é produzido no bojo do inquérito policial não está revestido, digamos assim, de uma cristalina veracidade. Não que a apuração seja mal feita, não que a apuração seja conduzida sob um viés inadequado. Não é isso. Mas acontece que no inquérito policial, como todos sabemos, não existe o necessário crivo da ampla defesa e contraditório para se chegar a uma conclusão mais apurada. Por isso que se diz que o valor probatório do inquérito policial é relativo e não absoluto, uma vez que as provas produzidas no seu bojo não o são sobre o crivo da ampla defesa do contraditório. Beleza? Isto posto, falemos alguma coisa aqui sobre as características do inquérito policial. Então tem que saber que ele é inquisitivo, mas não é porque é inquisitivo que provas não podem ser produzidas no seu conteúdo, no seu transcurso. Lógico que pode, na sua, digamos assim, indevidamente a palavra instrução, não é? Mas pode sim ser requerido prova à autoridade policial que poderá ou não deferi-las. Por isso também que outra característica interessante do inquérito policial é a figura, perdão, da discricionariedade da autoridade policial quanto a deferir ou não produção de provas. Discricionariedade da autoridade policial quanto a seguir linhas investigativas. Agora, cuidado, porque essa discricionariedade da autoridade policial não a leva a conduzir o inquérito da forma que bem entender. Já dizia Júlio Fabrini Mirabete, foi meu professor, inclusive, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco aqui em São Paulo. Tive a honra, né? O delegado de polícia, a autoridade policial, está submetida a certos regramentos do Código de Processo Penal, notadamente diante do seu artigo 6º, quando diz lá, providências da autoridade policial diante da notícia crimes. Então, o delegado não faz o que ele bem entende, porque o Código disciplina. Tem que ir para o local dos fatos, preservar o local dos fatos, requisitar a presença dos peritos, apreender os objetos depois de serem periciados, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, ouvir as testemunhas e assim por diante. Então, quando se fala em discricionariedade da autoridade policial, tem a ver com linha investigativa, tem a ver com autorizar ou não a produção de certas provas, eventualmente requerida pelo ofendido ou requerida pelo investigado, enfim, mas não apurar do jeito que bem entende, beleza? Muito bem. Outras características do inquérito policial. A autoritariedade tem que ser presidido por autoridade policial. Oficiosidade, a autoridade policial, ela tem que instaurar um inquérito quando se tratar de crime de ação penal pública incondicionada.
Oficialidade, só órgãos oficiais detêm o poder de se instaurar um inquérito policial. Lembrando que o inquérito policial, ele é uma espécie do gênero inquérito, porque existe inquérito administrativo, existe o inquérito civil, existe o inquérito judicial e existe o inquérito policial, beleza? Lembrando também, meus queridos, outras características do inquérito policial, o princípio da indisponibilidade, muito importante, no sentido de que a autoridade policial não pode ordenar o arquivamento do inquérito. Isso aí é, por enquanto, ato exclusivo do juiz de direito. Lembre-se que o artigo 28A, aliás, perdão, o artigo 28, não o 28A, o artigo 28, com a proposta de modificação do pacote anticrime, conferia autonomia para o representante do MP requerer, aliás, no primeiro momento até mesmo considerar o caso de arquivamento, submetendo sua decisão a um colegiado de representantes também no Ministério Público, independente de manifestação judicial. Contudo, o artigo 28 não prosperou, não está em vigência ainda, então cabe ainda o arquivamento ao juiz de direito. Beleza? Além do inquérito ser indisponível, como agora falamos, lembrar que o inquérito ele é dispensável. Isso arrepia o cabelo da polícia judiciária. Como? O inquérito é dispensável! Gente, dispensável quanto ao oferecimento da denúncia. Então essa palavra dispensável tem que ser muito bem sopesada. Lógico que ele é importantíssimo para a apuração do crime, para a produção de provas, lógico. Mas ele é dispensável quanto à necessidade do oferecimento da denúncia. Uma vez que o representante do MP pode oferecê-la, uma vez que o querelante pode ingressar com a queixa-crime, independente da existência de um inquérito policial, desde que exijam elementos de prova suficientes para essa medida, qual seja oferecer denúncia ou se ingressar com uma queixa-crime. Beleza? Além do que, como sabemos, o inquérito policial também é escrito e também ele é sigiloso. Ok? Então, meus queridos, guarde aí essas características do inquérito policial, ok? Já falamos 3 coisas, hein? Já falamos a natureza jurídica, já falamos o valor probatório, já falamos sobre suas características. Agora, formas de instauração do inquérito policial. Sempre cai essa pergunta tranquila, de ofício, pela própria autoridade policial, crimes de ação penal pública incondicionada. Mediante representação do ofendido, crimes de ação penal pública condicionada à representação. Mediante requisição, ordem. Não esquece, requerer é solicitar, requisitar é ordenar no meio jurídico. Ordem de quem? Representante do Ministério Público, do próprio juiz de direito, pode requisitar a abertura do inquérito policial. Mediante requerimento, crimes de ação penal privada, óbvio, a vítima, o ofendido, pode requerer a abertura do inquérito policial. Então tá aí, de ofício, requisição, representação, requerimento, formas de abertura do inquérito policial. Agora, formas de cognição da notícia crimes. Já aproveitando aqui o gancho, né, já que falamos de notícia crimes, diferença entre notícia crimes, não me fale notícia, hein, pelo amor de Deus, uma prova oral aí, a notícia, tá reprovado já. Porque palavras em latim, terminadas em ditongo, antecedidas de T, o T pronuncia-se C, então não fale mais notícia crimes, por favor, não me fale mais delatio crimes, porque é notícia crimes e delatio crimes. Então, meus queridos, lembrando, notícia crimes e delatio crimes, para alguns doutrinadores é a mesma coisa, na minha opinião também, mas para outros, né, estudiosos do direito, notícia crimes é quando a própria vítima leva o fato ao conhecimento da autoridade policial e delatio crimes quando uma terceira pessoa o fizesse. Beleza? Aproveitando o gancho para lembrar que denúncia anônima não autoriza a abertura de inquérito policial, mas pode ensejar a abertura de uma investigação preliminar. E da investigação preliminar, futuramente pode-se decorrer a abertura do próprio inquérito policial. Não tem problema nenhum. Mas denúncia anônima, até pela própria vedação constitucional, não se instaura inquérito policial com ela. Beleza? Muito bem, meus queridos. Então falamos agora,
ia começar agora, é muita informação, até eu me perco aqui, é pouco tempo, fala mais que a nega do leite. Então, vamos lá, formas de cognição da notícia crimes. Cognição significa como a autoridade policial toma ciência da notícia crimes. Então, temos a cognição imediata, quando a própria autoridade toma conhecimento e instaura. Temos a cognição mediata, quando a notícia crimes chega à autoridade policial por terceira pessoa. Temos a cognição coercitiva. Essa eu reputo uma das mais interessantes. Quando a autoridade policial recebe do juiz de direito os autos do flagrante que havia sido lavrado a respeito do fato, e esses autos retornam à autoridade policial para que ela dê prosseguimento à apuração, convertendo o flagrante em inquérito policial. Outras formas de veiculação da notícia crimes. Pode ser pela via oral ou postulatória, pode ser escrita ou por meio de petição, pode ser veiculada pessoalmente ou por meio de procuração, terceira pessoa devidamente autorizada. Beleza? Então eu acho interessante essas colocações que nós agora fizemos, certo? Então vamos em frente aqui. Discussões doutrinárias acerca do inquérito policial e indispensabilidade. Gente, olha, a indispensabilidade, já falamos para vocês a respeito disso, certo? Então, cuidado, o inquérito ele é dispensável para fins de propositura de ação penal? Sim, pelos motivos que já dissemos. Agora, ele é indispensável enquanto atividade de polícia judiciária? Eu penso que sim, né? Nesse quesito, a importância do inquérito policial na apuração do fato delituoso, a polícia judiciária está ali na ponta da linha, é a que primeiro recebe a informação quente ainda do ilícito. Então, nesse contexto de agilidade apuratória, da coleta de informações no calor dos fatos, eu acho sim, nesse sentido, indispensável, beleza? Acho muito interessante aqui a aplicação do princípio da insignificância, uma boa questão de concurso. Lembrando que há tempos atrás, isso aí não era dado, essa possibilidade às autoridades policiais, mas graças a Deus tem se prestigiado mais o reconhecimento, até porque é uma necessidade do meio jurídico da autoridade policial reconhecer, diante do fato que lhe foi levado, entendimento pleno de que não se trata de crime, ou então é um crime de bagatela, um crime insignificante. Ninguém vai prender em flagrante uma pessoa que tenha furtado uma bala, não é? Uma bala de banana, por exemplo, não vai. Furtado uma maçã na barraca de feira, não vai fazer nada, pô. Não vai prender em flagrante, não vai instaurar um inquérito para uma coisa desse ou menos importância. Então, agora é óbvio, né? Ad cautelam, um registro deve ser feito. Um boletim de ocorrência para mero registro, no caso de uma reincidência, o indivíduo contumaz, né? Uma eventual salvaguarda da pessoa que se viu prejudicada, sem problema. Mas instaurar um procedimento de polícia judiciária para apurar coisas desse matiz, desse jaez, como se fala no jargão jurídico, eu estou de pleno acordo, está sendo reconhecido sim o poder do delegado de polícia reconhecer de plano o princípio de significância. Não me esqueço de comentar, não posso esquecer disso, um fato ocorrido com a Polícia Federal lá no Acre, salvo engano, lá na região norte, onde um delegado de Polícia Federal prendeu em flagrante uma faxineira que havia furtado um bombom da mesa dele, sob a alegação de que o crime de furto é de ação penal pública incondicionada e ele nada poderia fazer diante do caso concreto. Um absurdo. Gente, ficou pior, né? Pior a emenda do que o soneto. Antes não fizesse nada, porque depois todo mundo caiu de pau. Olha lá, delegado de Polícia Federal com o salário que ganha prendendo uma funcionária porque ele furtou um bombom. Então acho que seria melhor não ter feito isso. Beleza? Muito bem, meus queridos. Então, mais um pouquinho aqui. Poder requisitório. Gente, sem problema nenhum, a autoridade policial deve requisitar a produção de provas. O próprio Estatuto do Delegado de Polícia, salvo engano, Lei 12.830 de 2013, traz ali esse poder de requisição da autoridade policial em face de órgãos públicos, em face de órgãos particulares. Aliás, esse Estatuto do Delegado de Polícia, ele é fundamental para o seu concurso, notadamente com atenção especial à figura
do inquérito policial, uma vez que o poder de indiciamento é exclusivo da autoridade policial plantonista, que preside ali o inquérito policial. Juiz não pode requisitar o indiciamento, promotor não pode requisitar o indiciamento, nem o delegado titular pode ordenar que o delegado subordinado realize o ato de indiciamento, porque isso é um elemento de convicção íntima da autoridade policial que preside o feito, quando está convicto dos indícios de autoria e prova de materialidade em face do investigado. E outra, diga-se de passagem, não é porque o investigado foi indiciado que necessariamente será denunciado, que necessariamente será condenado, inclusive, beleza? Então, o Estatuto do Delegado de Polícia, em que pese não ser aqui nosso objeto, interessante, lembrando ainda, fazendo um gancho com o Estatuto da OAB, importante, falou em inquérito policial, olha a lei de abuso de autoridade, direito do advogado de acessar os autos do inquérito policial, com procuração, se está decretado o segredo de justiça, ou o sigilo nos autos, melhor dizendo, sem procuração, quando não há nenhum tipo de impedimento para acessar. Advogado só não pode acessar o quê? Diligências em curso durante o inquérito policial, aí não pode mesmo, beleza? Mas concluiu a diligência, a interceptação telefônica, a quebra de sigilo, juntou nos autos, pode ter o acesso, sob pena de abuso de autoridade. Beleza? Gente, termos circunstanciados. Temos aqui uma outra problemática, não é verdade? Como é bem sabido aí. Espera um pouco. Já vou falar do termo circunstanciado. Deixa eu exaurir aqui a parte do inquérito policial com uma rápida leitura aqui do dispositivo. Estou perdendo um tempo com esse assunto porque vai cair de 2 a 3 questões de inquérito, pode ter certeza. Só quero correr aqui, rapidamente com vocês, os aspectos. O artigo 4º, conceito de inquérito policial, já falamos. Artigo 5º, forma de instalação do inquérito, já falamos. Artigo 6º, providências da autoridade policial diante do inquérito policial, já falamos. Olha aqui, hein? Não vai esquecer que vai prender o camarada, tem que perguntar se ele tem filho menor, o nome do responsável para cuidar do filho, aquelas coisas que você já sabe. Artigo 7º, reprodução simulada dos fatos. Artigo 10º, os prazos de inquérito policial. É até vergonhoso perguntar isso para você, né? Instrumentos do crime que vão ser lá providenciados. Incumbe ainda a autoridade policial. Tem que fornecer informação para o juiz promotor, tem que realizar diligência, tem que cumprir os mandados e, gente, representar acerca da prisão preventiva. O delegado não requer a decretação da prisão preventiva. O delegado, ele representa pela decretação da prisão temporária, pela prisão preventiva. O termo é esse, ok? Muito bem. Gente, o artigo 13A, não vai esquecer, tá caindo bastante esse artigo 13A, que diz que nos crimes de sequestro e cárcere privado, no crime de redução condição análoga de escravo, no crime de tráfico de pessoas, no crime de extorsão com retenção da vítima, no crime de extorsão mediante sequestro, no crime de remessa de menores para o exterior, delegado de polícia, promotor de justiça pode requisitar diretamente, olha o requisitar aqui, a órgãos públicos e privados, fornecimento de informações sobre o investigado, sobre o ofendido, beleza? E para tanto, essa resposta tem que ser dada em 24 horas, nessa requisição, nome da autoridade, número do inquérito, identificação da unidade de polícia judiciária. Atenção para o artigo 13b, porque esse só se relaciona a tráfico de pessoas. Delegado de polícia, representante do MP, pode requisitar inicialmente pela via judicial para que as empresas concessionárias de telefonia forneçam lá os meios de captação da localização de onde se encontra lá o dispositivo celular, ok? É a captação de sinais, tá bom? Que não dá direito ao conteúdo da conversa, porque aí já é caso de interceptação telefônica. Beleza? Lembrando ainda que se o juiz não se manifestar ali no prazo de 12 horas, então o promotor ou o delegado pode requisitar diretamente a essas empresas concessionárias que viabilize essa captação de sinais. Nesses casos, prazos para instalação do inquérito de até 72 horas. Beleza? É o que está aqui, meu querido. Os prazos 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Olha o prazo aqui de 12 horas para o juiz se manifestar. O duro é achar o juiz, é ou não é? De plantão. Eu sei muito bem como é que funciona isso. Gente, chamo sua atenção aqui para o artigo 14, né? Olha lá. Ofendido, representante legal indiciado,
aliás, perdão, artigo 14A. Agora, quando o policial vincular aí, né, como investigado nessas ocorrências relacionadas ao uso da força letal praticado no exercício profissional, gente, poderá, não precisava nem dizer isso, que poderá constituir, sempre pôde constituir advogado, não diga que vai poderá, sempre pôde constituir. Agora, o interessante é aqui, ó, para os casos previstos, ele vai ser citado da instauração do procedimento investigatório, porque eu, quando troquei tiro com vagabundo várias vezes aí na minha vida profissional, né, e instaurou esse inquérito em meu desfavor, eu nem fiquei sabendo disso. Agora não, instaurou um inquérito, tem que citar para que em 48 horas contrate um advogado, beleza? E se você, policial, em 48 horas não encontrar um advogado, aí vai se abrir para você mais outro prazo para que você indique, você não, a sua instituição. Esgotado o prazo desse artigo, a ausência de nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade policial é você, responsável pela investigação, deverá intimar a instituição vinculado ao investigado à época dos fatos. Então você vai lá intimar a associação dos delegados de polícia, a associação dos investigadores, a associação dos oficiais da polícia militar, para que esse órgão indique um defensor para acompanhá-lo. Beleza? As disposições aplicam os seus servidores militares, também das Forças Armadas. Beleza? Mas tem que ser daquela operação de garantia da ordem, né? Que as Forças Armadas são empregadas para atuar, como é o caso do Rio de Janeiro. Gente, de inquérito policial, eu diria para você que é o suficiente. Perdemos um bom tempo. Não vou falar aqui dos demais dispositivos, né? Porque não mudou mais nada absolutamente. Vamos voltar lá ao nosso edital inicial, correndo contra o tempo, garoto. Vamos falar aqui do termo circunstanciado, beleza? Cadê o termo circunstanciado? Vamos lá. Ei, professor, o senhor está falando muito mesmo, hein? Eu falo mesmo, filho. Aqui eu falo sempre objetivando a sua aprovação. Gente, termo circunstanciado. Como você sabe, o TC, né, o TCO, como falam alguns, é outro procedimento de polícia judiciária. Eu sempre digo, existem 3 procedimentos de polícia judiciária. O auto de prisão em flagrante delito, nossa, mas o auto de prisão em flagrante é procedimento de polícia judiciária? É, meu filho, lógico que é, porque existe uma apuração, mesmo que superficial, mas existe uma apuração preliminar, porque o condutor é ouvido, testemunhas são ouvidas, o acusado é ouvido, então o auto de prisão em flagrante delito é um procedimento de polícia judiciária autônomo, simples, singular, preliminar, eu diria, ok? Mas não deixa de ser um procedimento. Quando se lavra o flagrante, certeza de autoria, prova de materialidade, dentro do lapso de flagrante. Inquérito policial, dúvidas quanto à autoria, dúvidas quanto à materialidade. Termo circunstanciado, infração penal de menor potencial ofensivo. Crimes com pena máxima até 2 anos e todas as contravenções penais. Lembrando que a pessoa averiguada no TC é chamada de autor. Bom, o que nos interessa a respeito do TC? A grande celeuma que está em andamento sobre a possibilidade de outras polícias lavrarem o TC. Então, é sobejamente sabido que a PRF entrou com uma ação judicial aí e estava aí tramitando nas instâncias superiores com um ganho inicial de causa, conferindo ao policial rodoviário federal autonomia para lavrar o termo circunstanciado. Gente, isso não causa estranheza, porque aqui em São Paulo, diga-se de passagem, a polícia militar lavra termo circunstanciado. Só que tem que ser um TC lavrado pelo soldado juntamente com o oficial, que vai homologar lá esse tipo de procedimento. Isso já tem sido feito, né? Então, a questão é, só a polícia judiciária deve lavrar o TC? Se você pegar o estatuto do delegado de polícia, a lei é clara.
É ele que preside esse tipo de procedimento. Mas é bom que você saiba que já existem entendimentos em sentido contrário, autorizando outras instituições a assim procederem. Se o concurso seu é Polícia Civil, você tem que defender a sua causa. Mas numa questão aí, uma pergunta dissertativa, alguma coisa desse sentido, você pode dizer que já existe sim entendimento positivando essa possibilidade, certo? Muito bem. Função de filtro processual, contraditório e ampla defesa, valor probatório, tudo isso sobre o inquérito policial já falamos, ok? Muito bem. Gente, ação civil, olha, ele está se referindo aqui à ação civil ex delict. Então, dê um tapa nisso aí que não vai cair. Agora, sobre a ação penal e o resto do conteúdo, já já a gente conversa com vocês, tá bom? Segura as pontas aí, que vem mais chumbo grosso na sua direção. Tamo junto, força e honra. Trau!